Olá, você, tudo bem? Estamos aqui de novo no programa Roda de Amigos, versão podcast. Meu nome é Edson Bertoldo, estou aqui no programa aqui com um grande convidado hoje do Sindimetal. É ele mesmo, o Marcelo Mendes, nosso grande companheiro aqui que já participou no programa de rádio. E é uma honra receber ele aqui hoje nessa versão podcast. E nós vamos falar muito da questão da CIPA A, né? Agora tem um A mais na CIPA, né? E dá uma boa noite aqui para o nosso grande convidado, Marcelo Mendes. Muito obrigado pela sua visita aqui no Roda de Amigos. Versão podcast é diferente do rádio, né? Aqui a gente consegue falar mais pausadamente. No rádio tem aquela questão das músicas, dos ouvintes. E bem-vindo aqui, dá uma saudação para nossa galera aqui da versão podcast. Fala, Edson, boa noite aí. Sempre bom retornar aqui no programa Roda de Amigos, né? Mandar um abraço nosso companheiro aí, presidente Gilberto Amazão, Ratinho, para você, para o pessoal aqui da Rádio Difusora, do podcast aí, que a gente está participando a primeira vez aí. Vamos contribuir aí com o que a gente puder. Ô, meu amigo, é uma honra sempre também saudar o nosso presidente do Sindimetal, Gilberto Amazão, Ratinho, toda a sua diretoria também, o Clemente, todo o pessoal lá, gente boa, que sempre está conosco aqui no Roda de Amigos. Agora a pergunta que a gente tem que fazer para você, que tem dúvida também no meu ramo, comércio e serviço. O que é a CIPA, Marcelo? O que é isso para o trabalhador que está lá? Vai ter eleição da CIPA e às vezes ele nem sabe. E agora tem CIPA A. Por favor. Na verdade, a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios, né? Então, é uma comissão constituída dentro da empresa, tem um processo eleitoral, então ela é composta por indicados pela empresa e eleitos pelos trabalhadores para discutir as questões relacionadas à saúde e segurança dentro daquele ambiente de trabalho. Marcelo, eu vou até fugir um pouco aqui do roteiro. Acho que o problema do seu ramo é o mesmo problema que no meu ramo comércio e serviço. Às vezes o trabalhador, ele se candidata à CIPA para ver aquela questão da estabilidade, né? A gente sempre fala nas nossas dirigências que envolve a prevenção de acidentes, que é uma responsabilidade, não é uma estabilidade que o trabalhador consegue para poder até pagar seu carro, alguma dívida a longo prazo. Tem muito problema nessa questão do trabalhador confundir a CIPA com a questão de estabilidade, assumir o cargo lá e ficar como está, não atuar na forma preventiva? Eu acho que a avaliação que eu faço nesse caso é o seguinte, Edson, eu fui cipeiro e cipeiro não é uma profissão, você precisa ser preparado para isso. Então, quando você é eleito membro da CIPA, a gente tem muito pouco conhecimento sobre o ambiente que a gente trabalha, sobre os riscos que o ambiente que a gente trabalha envolve e a capacitação que o treinamento que o cipeiro precisa ter é um tempo muito curto e agora diminuiu mais ainda. E isso não possibilita que você consiga ter uma ação firme com relação a isso. Então, o mandato é só de 1 ano, com direito a mais uma reeleição. Lá nos primórdios, na origem da CIPA, não existia essa questão do trabalhador não poder ter reeleições sucessivas, né? Não tinha essa limitação, e aí você tinha capacidade, conseguia se preparar. Hoje você tem empresas que têm o grau de risco 1, a capacitação são de apenas 8 horas. De risco 2, a capacitação são de 12 horas. Risco 3, de 16 horas e risco 4, de 20 horas. O maior tempo é 20 horas e é um período muito curto para o trabalhador absorver uma série de informações. Então tá certo, você que está aí na CIPA, querendo ser candidato cipeiro, se atente aí ao grau aí que ele já passou aqui no podcast para você saber as horas de capacitação. Celo, aonde tem que ter CIPA, meu amigo? Tem empresas pequenas, médias, por exemplo, tem loja de rua, aquelas lojas pequenas que tem aquelas portinhas. Aí onde tem que ter CIPA? Ali pode ter um cipeiro ou só empresas grandes? Não, Edson, vamos lá. A CIPA é empresas que têm mais de 20 funcionários.
Empresa com menos de 20 funcionários, o dono da empresa ali precisa designar alguém para cuidar dessa parte de saúde e segurança do trabalho. A partir de 20 funcionários, as empresas precisam constituir CIPAs, elas são obrigadas a constituir. E aí, o dimensionamento, o tamanho dessa CIPA vai depender da quantidade de funcionários e do grau de risco das empresas. Então você, metalúrgico, é da base do Sindibetal e trabalhadores em si, se atentar, né? Se tiver mais de 20 pessoas na tua empresa registrada, procura o sindicato, né? Aquelas, não precisa se expor, pode ser o canal de denúncia, e solicite que seja feita a CIPA aí dentro da sua empresa, da sua companhia, porque é a orientação aqui que a gente está tendo do nosso convidado. Acima de 20 funcionários tem que ter CIPA. Marcelo, e quais são as novas atribuições ao pessoal da CIPA A? Eu estou botando um A a mais, porque eu tenho um secretário de saúde, se eu não botar esse A a mais, que agora entrou o assédio, quais são essas novas atribuições? E as antigas, para quem não conhece da questão da CIPA? Tá, maravilha. O que tem de novo, e aí na CIPA, é agora que a CIPA precisa cuidar com relação aos assédios. Assédio sexual, assédio moral e também com relação à inclusão das pessoas com deficiência. Né? As empresas, a partir de 100 funcionários, tem uma cota, tem a lei de cotas de pessoas com deficiência. A partir de 100 funcionários, elas têm que contratar um certo número de pessoas. Muitas vezes a gente vai na empresa e pergunta como é que está essa questão do cumprimento da lei de cotas. A empresa fala, eu cumpro aqui, eu tenho tantas pessoas com deficiência. Tá bom, isso é uma parte. Como é que está a inclusão dessas pessoas, que não é só contratar, mas é que dá condições para que essas pessoas sejam incluídas ali no ambiente de trabalho. Falar em lei de cotas, falar aí um alô para o nosso grande companheiro Clemente, um defensor da lei de cotas aí, do espaço da cidadania, oriundo aqui do Sindicato dos Metalúrgicos, que defende sempre essa causa. É uma pergunta que não está no script, caro Marcelo. Às vezes, a empresa, eu tenho algumas empresas aqui da região que faz um gato, né, o famoso gato, e tenta confundir CIPA com brigada. Ele faz aquela jogada, e às vezes você vai fazer uma fiscalização, não, eu tenho CIPA, ele me apresenta a brigada. Qual é a diferença dessas questões, da brigada e da CIPA? Tá, maravilha. O cipeiro, ele vai cuidar da prevenção e de análise, junto com os trabalhadores lá, das análises dos riscos que aquele ambiente tem. Então, nos primórdios da medicina do trabalho, o que existia era o médico do trabalho. Então, ele olhava para o trabalhador e no trabalho dele, e ele falava qual que eram os riscos que ele estava e como se prevenia. Depois, há uma evolução nessa questão, que daí vem a medicina ocupacional, que além do médico do trabalho, inclui outros profissionais nesse meio aí, só que sempre tratando o trabalhador como objeto. Hoje se fala saúde do trabalhador e da trabalhadora. O trabalhador, ele tem o direito de saber os riscos que ele está exposto e também de opinar, porque quem sabe a dor que sente é quem está lá. E aí a gente está falando com relação a essa nova atribuição, que é combater e ajudar a combater o assédio moral, e muitas vezes o cipeiro combativo, ele é o primeiro que sofre um assédio moral na empresa, por parte da empresa.